paz, irmãos. É um prazer tão grande que vocês não imaginam. O único domingo que eu tenho para escolher uma igreja para eu ir. Porque nós estávamos marcados de sair no dia 2 de novembro. Nós iríamos para fazer um congresso na Suíça sobre a reforma, a importância da mulher na reforma suíça. Eu estive lá em setembro, eu vi tudo, nós fizemos a imersão, iríamos no dia 2 de novembro. Então, hoje seria o dia que nós já estaríamos, nesse momento, no aeroporto de Zurique, partindo para Israel. Mas aí Deus resolveu que não, que eu ia estar aqui. Aí eu pedi a Deus no meu coração que eu queria era pregar. Chegou aqui, eu fui convidada e eu dei uma de quem estava de surpresa. Estava não, eu pedi a Deus. Muito obrigada. Oi, Deus. A Ângela sabe disso, eu vim com a lição prontinha. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Jonas. Vamos ler a palavra que está escrito em Jonas, no capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E isso é a primeira vez que Deus vai falar com Jonas. Ele diz isso. Sabemos, continue com a Bíblia aberta aí. Sabemos que Jonas não fez nada disso. Ele disse, iniciou e foi para Jope e comprou aquele bilhete de passagem que certamente foi o mais caro da vida dele. Acabou no ventre de um peixe, vomitado na praia, e voltou para casa. Depois que ele estava todo limpinho, todo bonitinho, eu espero que até cheiroso, capítulo 3, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Pense nisso. Eu te digo. Nós vemos aqui duas coisas diferentes. A primeira vez, Deus diz para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Tu vais clamar contra ela. Mas agora, da segunda vez, ele diz: vai à grande cidade de Nínive e clama contra, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Significa que da primeira vez, Jonas ia abrir o coração com as próprias palavras. Mas agora, não, a segunda vez, é Deus que está falando. É Deus que está dizendo: Jonas, tu vais dizer o que eu te digo. Então agora vem a palavra de Deus. Jonas vai para Nínive e quando chega lá, ele começa a dizer, e o discurso de Jonas é seguramente o mais escatológico que tem na Bíblia, porque é um discurso de 7 palavras. Ele diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí ele para. Daqui a pouco, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O dia todo. Que negócio é esse? Aquele homem esquisito. O resultado dessa palavra é que o rei de Nínive desceu do trono, tirou suas vestes reais, assentou-se sobre cinza, vestiu-se de pano de saco, deu uma ordem real nacional. Toda a nação tinha que se converter ao Deus de Jonas. Ordenou um jejum nacional até para os animais. E nós perguntamos, por que essa
pregação de Jonas teve esse resultado. Jonas não falou de pecado, Jonas não mencionou a idolatria, a perversidade que eles andavam. Única coisa, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O discurso de Jonas aponta para um tempo que caminha para o fim. Se hoje são 40 dias, amanhã são 39, e depois 38, vai acabar o tempo. E Nínive vai ser subvertida. Esse é o discurso que nós precisamos fazer agora. É um discurso que aponta para o fim, porque todos nós falamos, é fim de mundo. É o final dos tempos. Mas o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sabendo que Jesus Cristo pode chegar a qualquer hora? Eu pergunto para você, meu irmão, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Se nós buscarmos alguns exemplos na Bíblia, nós vamos ver no livro do apóstolo Tiago, que no capítulo 5 de Tiago, a partir do versículo 7, o apóstolo diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Próxima. Este homem escreveu isso no 1º século. Ele diz: a vinda do Senhor está próxima. São passados 20 séculos. Nós estamos no século 21. Ele diz: irmãos, não vos queixeis um dos outros. Eis que o juízo está às portas. Às portas. São passados 20 séculos. Ele escreveu isso na primeira metade do século I. O que você acha? No século I, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, ele deixa bem claro que ele faria parte da turma que seria arrebatada. Ele diz, a partir do versículo 15, que ele acreditava que ele seria arrebatado. Se você abrir a sua Bíblia, e eu não estou lendo na minha Bíblia, eu tenho dificuldade com a Bíblia, só sei ler na minha Bíblia. É incrível. Capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 15, você observa Paulinho de Tarso dizendo: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, olha como ele diz nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, nós que vamos ficar até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ora, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele diz novamente, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Você viu, Paulo, no 1º século, se considerava alguém que ia ser arrebatado com a igreja. São passados 20 séculos. O arrebatamento ainda não aconteceu. João, 1º século. Sobe João para cá, capítulo 4 de Apocalipse, porque eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Deus leva João ao céu
passa para ele um filme do que vai acontecer. João, vou te mostrar isso tudo, você manda para a igreja. Que é para quando eles virem tudo isso acontecer, que não se apavorem. Olha, João, como as coisas vão piorando. São 7 selos, no 7º selo, 7 trombetas, na 7ª trombeta, 7 taças, e a coisa vai piorando, piorando, piorando. E tem gente que vem no púlpito dizendo que vai melhorar. Vai não. Vai ficando cada vez mais difícil. No tempo da minha avó ficou pior do que no tempo da minha avó. No tempo da minha mãe ficou pior do que no tempo da minha avó. No meu tempo está pior do que no tempo da minha mãe. O meu filho está pior do que eu. O tempo deles, meus netos. As coisas vão ficando mais difíceis. Está escrito. Porque final dos tempos. Últimos dias. Mas aí eu pergunto para você, quando começaram os últimos dias? Está escrito em Atos, no capítulo 2, está escrito quando começam os últimos dias. Os discípulos foram para Betânia, levados por Jesus, e Jesus, lá diante deles, foi elevado aos céus. Eles ficaram olhando. Nunca haviam visto alguém sendo levado. Nós já vimos muito filme de ficção, já vimos essas coisas, mas eles nunca imaginaram. Aí eles ficaram olhando. Veio uma nuvem e cobriu os pés de Jesus. 2 anjos vieram e disseram para eles, varões galileus, por que estás aí a contemplar as nuvens? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, assim como o viste subir. Eles voltaram para Jerusalém. Eles foram ficar fechados num recinto, janelas e portas fechadas. E foram orar, porque crente, né? Crente, quando está na dificuldade, aí ele ora. E aqueles discípulos eram crentes. A Bíblia diz, aqui em Atos 2, que ao completar-se o dia de Pentecostes, porque a Bíblia fala dia de Pentecostes? Primeiro, lá em Levítico 23, Deus fala de 7 festas. Às vezes nós achamos que são festas de Israel, mas Deus diz não, são minhas festas. Se você quiser dar uma olhada, você dá uma olhada aí em Levítico 23, como que Deus chama essas festas. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então as festas são do Senhor, não são festas para Israel se deleitar e dançar e fazer farra. Não. São festas do Senhor. Quais são elas? Páscoas, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Pronto. Nessas festas, os judeus se congregavam, porque eram festas do Senhor. Eles vinham de todas as regiões onde eles moravam. E aqueles que estavam na diáspora, que estavam fora, eles vinham para Israel. Vinham para Jerusalém para celebrar a festa do Senhor. Aqui, indo agora para Atos 2, logicamente, na festa de Pentecostes, então a cidade de Jerusalém estava povoada de judeus piedosos, que vieram de todos os cantos para celebrar
a festa do Senhor em Jerusalém. Então, era uma festa de pessoas religiosas. Quando chegou no dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos fechados, com medo dos judeus. De uma hora para outra, a Bíblia diz que ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram entre eles línguas de fogo que pousaram uma em cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os dirigia que falassem. Ora, quando o Espírito vem sobre eles, eles começam a falar das maravilhas de Deus. Eles abriram as portas e começaram a anunciar. Aquele povo que estava ali disse: o que está acontecendo? O povo ficou perplexo, porque eles eram galileus, que significa tabaréus, caipiras. Nunca estudaram outra língua. Como é que nós os ouvimos falando na nossa própria língua materna? Agora, haviam outros que simplesmente disseram: ora, está nada, eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Versículo 13 do capítulo 2 diz: outros, porém, zombados, diziam: estão embriagados. Quando esses disseram que estavam embriagados, Pedro se levantou com os 12 e fez o seguinte discurso que eu queria que você prestasse atenção, porque aqui tem um negócio que nós precisamos prestar atenção agora. Pedro, no versículo 14 de Atos 2, ele diz: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Para só um minutinho. O que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel disse. E o que foi que o profeta Joel disse? E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. O que é que está escrito aqui? Os últimos dias estão começando agora. É hoje que acontece nos últimos dias. Joel profetizou no Antigo Testamento. Está acontecendo agora. Então, meus irmãos, os últimos dias começam com a vinda do Espírito Santo. Por isso, Tiago esperava que Jesus Cristo voltasse logo. Paulo, João e toda aquela turma, eles achavam que Jesus Cristo já voltava. E nós estamos mais de 2000 anos depois. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, pegando o Evangelho de Jesus segundo Mateus, nós vamos ver que as últimas pregações diretas de Jesus, começando no capítulo 23, vai pelo 24, que tem o sermão profético, 25, é sobre vigilância. Vigilância. Por que é que nós precisamos atentar para isso agora? Agora. Por causa do momento que nós estamos vivendo. Tem muito crente que não quer saber
de buscar no livro da palavra de Deus a verdade. Resultado. Já tem gente me perguntando se essa guerra é a guerra de Gog. Ainda diz Gog e Magog. É Gog da terra de Magog. Não tem dois homens, não, é um só. A terra é que é Magog. Deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo. Quando você abre a Bíblia, você vai ver essa guerra que já aconteceu. Essa guerra que está acontecendo agora, ela vem acontecendo há muito tempo. Muito tempo, e nós vamos ver na Bíblia. Vocês lembram quando Deus tirou Israel do Egito? Quem era Israel? Uma população tão pequena de escravos. Sabemos de tudo o que aconteceu. Eles saem. A Bíblia diz que eles partiram de Sucote. Chegaram a Etã, na entrada do deserto. Quando eles chegam em Etã, estavam fora. E Deus diz para Moisés lá em Números 13, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem em Migdol. Em Pi-Hairote, eles voltaram. Pi-Hairote são montanhas intransponíveis. Quem chega ali está num beco sem saída. Montanhas eles não podem ultrapassar. Tem o Mar Vermelho, ninguém tinha um barco. Ou então voltava pelo mesmo caminho. Foi ali que Deus abriu o Mar Vermelho para eles. No mesmo lugar aonde eles passaram, chegaram do outro lado, o exército de Faraó morreu. Quando a gente pensa nessa travessia do Mar Vermelho, a gente passa por cima. A gente pensa na ponte Rio-Niterói, não é? A gente pensa no túnel Marcelo Alencar. Pensa no túnel de Dover a Calais, ou de Calais a Dover, não sei. Meus irmãos, o fundo do mar tem crateras, tem montanhas. Aquele povo subia e descia naquelas crateras com lama. Quem eram eles? Uma população pequena de judeus ex-escravos, ainda com a mente de escravos, andrajosos, suados, mulheres grávidas, idosos, crianças, velhos, carregando suas trouxas. Não tinha ninguém com a mala Samsonite, puxando, correndo, apavorados, com um paredão imenso de um lado, outro paredão imenso de água, que podia descer a qualquer momento. E eles tendo que andar, e sobe, e pedra, e vai, cansados. Quando chegaram do outro lado, que olharam para trás, lá vem o exército de Faraó atrás. Ficaram apavorados. Eles viram, quando os dois paredões se uniram, eles viram os corpos começarem a boiar. Vem o primeiro culto deles, de gratidão. Uma velha de 90 anos, liderando o louvor. Moisés cantando o hino. Foi assim o primeiro culto de uma congregação na terra. Agora pronto, eles estão do outro lado. Aquele mesmo povo suado, andrajoso, sujo, cansado. Eles andam 3 dias, tinham sede, chegaram ao lugar, viram água, caíram de boca, a água era amarga. Foi aí que Deus fez Moisés pegar aquele galho de árvore, tocar na árvore. Deus curou a água para eles, e Deus se revela como Jeová Rafá.
Partem dali, direção de Rafidim. Chega em Rafidim mais 3 dias. Sede. Só que não tinha água nem amarga. Só tinham rochas. É quando Deus faz Moisés pegar a vara, tocar na rocha, a rocha possuiu água. Quem era Israel? Se você pensar, não posso nem dizer que parecia pau de arara, porque pau de arara ainda vem de caminhão aberto. Sujos, cansados, arrebentados. Eles não tinham exército, eles não tinham armas, eles não tinham nada. Aparentemente, quem foi que veio para matar, acabar com Israel? Amaleque. Amaleque veio, porque olhou e disse, vamos matar esses judeus. Estão pensando o quê? Lugar deles é no Egito, saíram de lá, vamos matar tudo, é muito fácil. Só tem velho, criança, mulher grávida, tudo fracote. Vamos lá, é rapidinho, vamos matar. Desculpa a expressão, quebraram a cara. Porque Deus vai mostrar que quando você que é fraco, você que não tem exército, você que é desprezado, levanta a mão acima para Deus, Ele é a sua bandeira, Ele faz a obra. O judeu, até hoje, ele tem aquela mania. Quando ele vai falar com Deus, ele levanta a mão acima da cabeça. Porque até aqui sou eu, daqui para cima é Deus. A Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, o povo ganhava na guerra. Foi preciso que 2 homens segurassem as mãos deles para cima. Quando você olha isso aqui em Êxodo 17, se você quiser dar uma olhadinha, dê uma olhadinha que você vai ver o que aconteceu para entender essa guerra que está acontecendo diante dos nossos olhos. Êxodo 17, está escrito, eu estou aqui em Números, Êxodo 17, versículos 15 e 16. Está escrito assim, e Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deus jurou, está jurado, Deus vai resolver esse problema. Você vai ver que quando Amaleque atacou Israel, logo que saiu do Egito, ele atacou um povo que não tinha força. Um povo indefeso. Um povo cansado. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio 25, dá uma olhadinha aí. Deuteronômio 25. Você vai ver. Deuteronômio 25, versículo 17. Olha o que Deus está falando aqui. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti. Quando estavas abatido e fatigado e não temeu a Deus. Então ele atacou pela retaguarda quem já estava cansado, abatido, com sede. 3 dias andando, meus irmãos. Ele veio e começou a matar. Característica de Amaleque, ele ataca
mulheres grávidas, crianças, jovens, toca fogo em cidades. Não foi isso que fez agora em Gaza? Vamos lá. Quem é Amaleque? Amaleque é neto de Esaú, que é inimigo do seu próprio irmão Israel. Esse é Amaleque. Se nós continuarmos vendo alguma coisa de Amaleque, nós vamos ver que esse é o princípio de um ódio que existe contra o povo judeu. Se você der uma olhadinha, vamos ao livro da Rainha Esther. Rainha Esther, no capítulo 3, você vai ver alguma coisa sobre esse povo. Olha o que está escrito. Antes de nós lermos, eu vou explicar o que é, senão a gente não sai mais daqui. Lembra que Assuero recebeu de um homem chamado Ramã uma quantia inestimável de dinheiro para os cofres de Assuero, para que ele tivesse o direito de matar, exterminar, aniquilar todos os judeus. Olhe bem, a Bíblia diz, pela ordem do rei, deixa eu ver, aqui está escrito, enviar, no versículo 13 de Esther, no capítulo 3 está escrito, enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei. Quantas eram as províncias do rei? 127, desde a Índia até a Etiópia, está escrito no capítulo 1, logo no início. Pensa, o que o poder de Assuero. Foram enviadas cartas a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e lhe saqueassem os bens. Esse homem pagou uma quantia inestimável de dinheiro para acabar de uma vez com todos os judeus na face da terra. Ramã. Quem era esse homem? No capítulo 3 de Esther, está escrito, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedate, Agagita. Ele era Agagita, o que significa descendente de Agag. Quem era Agag? O rei dos Amaleques. Aquele que lá em 2 Samuel, 1 Samuel 15, ele não quis, Saul não quis matar, Deus mandou matar tudo. Ele trouxe Agag. Quem matou Agag foi Samuel. Então você veja que esse espírito, ele existe, ele vai. Ele se moveu em Hitler, ele se move agora através desse povo todo, o Irã. Isso é um espírito de Amaleque, porque Deus disse, ele jurou, haverá guerra do Senhor com Amaleque, de geração em geração. A última vez que o Hamas aprontou com Israel foi há 29 anos atrás, né? Fez agora, não vai parar, porque Deus jurou. Meus irmãos, eu estava ano passado na portaria do hotel em Jerusalém, esqueci o nome agora, do hotel lá que a gente estava, e estava sentada, e tinha um homem conversando com outro, e disse, não, o lugar mais seguro do mundo para se viver hoje é Israel. Tomei um susto.
tomei um susto. Mas na hora que eu tomei um susto, eu me assustei, assim eles chamaram. Olharam para mim, eu disse, o senhor realmente acredita nisso? Lógico que é, olha o nosso exército. Eu disse, o senhor não conhece a história do seu povo? Nunca Israel venceu uma guerra. Todas as guerras foram vencidas por Deus, para eles. Nós não precisamos de turismo, ele disse. Israel foi o primeiro país do mundo a fechar as portas na época da pandemia. Não tivemos nenhum prejuízo. Que ficam esses turistas loucos pelas ruas de Jerusalém, gritando, Yeshua, Yeshua. Naquela hora eu vi. Sabe quando você vê, sem ser com esses olhos, o orgulho, a soberba? A Bíblia diz, o orgulho precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Fiquei com pena. Fiquei preocupado. Esse povo, eles estavam movidos do espírito que se move em Babilônia. Babilônia, lá no capítulo 17 de Apocalipse, diz, estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Quando um país, uma nação chega a esse ponto, a ruína é a seguinte. Lembra de Estados Unidos? Ninguém vai me atacar. Quem é bobo de se meter com a nação mais charmosa do mundo? Aí o Bin Laden mostrou para eles que não é assim, ficaram perplexos. Saíram matando aqui e dali, mas cadê as torres gêmeas? Já foi, a humilhação aconteceu. O Japão, muito orgulhoso da sua tecnologia, como eles têm problemas com terremotos, eles desenvolveram uma tecnologia para construir prédios à prova de terremotos. Nós sabemos, temos a tecnologia. Terremoto não é problema para nós. Quando eles estavam assim, de barriga cheia, aí Deus levantou um terremoto lá do meio do mar, que veio, acabou, arrasou. Cadê a tecnologia deles? Israel, Deus avisou em Êxodo, haverá guerra do Senhor com Amaleque, de geração em geração. Por que eles não vigiaram? Segunda maior potência bélica do mundo. Vocês viram o discurso de Netanyahu? Segunda maior potência bélica. Quem vai se meter com a gente? Enquanto eles estavam assim, o Hamas estava lá dentro, em Gaza, construindo os subterrâneos. Lá, eles não viram. Cadê a inteligência? Cadê o preparo? Que foi que aconteceu? Cadê a vigilância? Nesse momento, meus irmãos, que nós vimos tudo acontecer, e o que está acontecendo, existe uma lição para nós como igreja. Existe uma lição. Jesus Cristo, ele praticamente completa o seu evangelho, chamando a atenção da igreja para a vigilância. Vigilância. Será que nós estamos vigiando? Será que nós estamos com os nossos olhos abertos? Porque vigiar significa ficar com os olhos abertos. Uma das coisas mais incríveis que eu vi foi, a minha irmã foi operada, estava lá na minha casa. Ela com mais de 80 anos, pagou uma enfermeira para ficar pelo menos a primeiro
primeiras 24 horas com ela. Acordou de noite, a enfermeira estava roncando. Roncando. Foi paga para dormir? Foi paga para vigiar. Foi paga para ficar de vigília. Para dormir qualquer um fica, não precisa ser pago. Então, quantas vezes nós estamos pensando no que Deus ainda vai fazer de bom para nós, em vez de estarmos vigiando? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Se lá no primeiro século, Tiago, João, Paulo acreditavam que Jesus Cristo já ia chegar para arrebatar a igreja. São passados 20 séculos. Que tempo nós estamos vivendo? E principalmente, porque Deus deixou que sejamos a igreja do século 21, dessa época horrível. Desse final, nós estamos na rebarba, meus irmãos. E nós sabemos que o arrebatamento é só para aqueles que estão em Cristo. O arrebatamento não é para todos que creem em Deus. É para quem está em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estão em Cristo ainda vivos serão arrebatados. Eu falo disso porque o próprio apóstolo Tiago, no capítulo 2 da sua carta, ele detecta para nós e explica 3 tipos de fé. Aqui. Ele fala da fé morta, ele fala da fé demoníaca e ele fala da fé dinâmica. A fé morta é aquela: eu creio no que está escrito na Bíblia, eu creio. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Pronto. E tenho minhas razões para não fazer. Acabou. Eu não faço. Acabou. Isso é fé morta. Porque não adianta nada você crer naquilo se você não testifica através da sua vida, da sua qualidade de vida, do seu estilo de vida. Você não move, não mostra. A nossa irmã leu sobre que nós somos a luz deste mundo. Não é uma luz no mundo, é a luz. Mas que luz é essa que não brilha na escuridão do mundo? Ele fala da fé demoníaca. Você lê lá, se você quiser, eu creio que Marcos, não é? Marcos, no capítulo 5, tem aquele momento em que os demônios falam, não é? É que no versículo 7, quando Jesus chega na terra dos Gadarenos, ele mandou os demônios embora de um homem que estava lá. Os demônios vêm, olhe bem, no versículo 5 do capítulo 5 de Marcos está escrito: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Cheio de demônio, hein? Adorou. Como é que ele adorou? Clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Você já pensou o demônio dando testemunho de Jesus? Dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem muito crente aí que não diz. Os demônios sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus é Filho de Deus. Eles confessam que Jesus tem poder de mandá-los para onde quiser, eles têm que obedecer.
Então, por que essa fé dos demônios não o salva? Porque eles creem nisso, eles se tremem todo, mas eles não se rendem a Jesus. Quando Tiago fala disso, ele fala para uma turma de judeus que a carta de Tiago é para os judeus que estavam na dispersão e eram convertidos ao cristianismo. Todos os dias, o judeu levanta a mão e proclama o que está escrito em Deuteronômio 6:6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, Tiago diz para eles: crês tu que Deus é um só? Faze muito bem. Porque os demônios também creem nisso e se tremem todos. Isso não faz com que os demônios sejam filhos de Deus. Então, aqui no capítulo 2 de Tiago, ele fala dessa fé morta, ele fala da fé demoníaca, mas ele fala da fé dinâmica, que é a fé que agrada a Deus. E quando ele fala da fé dinâmica, ele cita como exemplo Raabe e Abraão. É aquela fé que leva você a agir de acordo com o que Deus disse, sem se preocupar com as consequências. Porque quando eu obedeço a quem mandou. A responsabilidade é de quem mandou. E se Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Se lhe matarem, problema é de quem me mandou. Não é meu. Então, isso é a fé que agrada a Deus. Jesus Cristo nos chama a ser vigilantes já no primeiro século. Como nós estamos vivendo hoje? Será que a nossa atitude é uma atitude de vigilância? Será que nós estamos cientes de que Deus nos colocou aqui no século 21 para sermos a igreja do século 21, porque Ele tem um propósito específico para cada um de nós? Olha, no tempo de Moisés, Moisés fez o que tinha que ser feito. No tempo de Paulo, Paulo fez o que ele tinha que fazer. No tempo de Pedro, Pedro fez tudo o que tinha que fazer. Será que você está aproveitando os dias que Deus lhe deu para fazer tudo o que Deus tem para você fazer aqui? Será que você sabe que foi Deus que formou você no ventre da sua mãe com um propósito? Ele lhe deu todos os dons e atributos para que você possa exercer o chamado dele. Deus não está brincando com ninguém, não. Olha, seria muito mau gosto de Deus me trazer este mundo pobre, negra, filha fora do casamento, passar tudo que eu já passei e que ainda passo, sem ele ter um propósito. Aí é o Deus do mau gosto. Ele só pode ter um propósito. E o propósito dele é a glória dele. Então a minha vida tem que prestar para alguma coisa. E tem que prestar para a glória de Deus. Se você nunca pensou, eu queria que você pensasse agora. Por que será que Deus tem me dado dias e dias? Por que será que Ele me deu dons e atributos? O que é que eu estou esperando? Porque às vezes nós estamos esperando em Deus. Eu acho que já é Deus que está esperando por você. Para você, mas irmão, o que é que eu vou fazer? Vá para o joelho. Ore. 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 Vá para o joelho.
Sente na beira da sua cama, fale com Deus. Senhor, afinal de contas, que brincadeira é essa? Não posso ligar a televisão, só tem droga. Não posso sair na rua, pulo por cima das pessoas. Não posso mais usar um anel. Não tiro o celular na rua, porque posso ser assaltado. Que mundo é esse? O que o Senhor quer de mim hoje? Vá para a Bíblia. Você vai saber essa guerra que está acontecendo. Você vai saber que ainda não é a guerra de Gog. Porque quando Deus fala da guerra de Gog, a palavra que ele diz é muito clara. Eu tenho um problema, eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia. Do jeito que está escrito, eu acredito. Eu sou assim. Ele diz para o profeta Ezequiel, capítulo 38, filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, e diz a ele, eu sou contra ti, ó Gog. Ora, se Deus é contra mim, quem será por mim? Mas ele diz, príncipe de Ros. Algumas Bíblias não têm Ros. Por quê? Ros não é um país. Ros é a congregação de todos os povos que falam a língua russa. Ele ali dá a união de todos os povos que Gog vai congregar. Casa de Togarma, Etiópia, Irã, Líbia, tudo para a grande coalizão. Só que tem uma coisa. Primeiro ele diz príncipe de Ros. O que foi que a União Soviética, depois de dissolvida, agora eles estão fazendo? Primeiro, na surdina, eles vão anexar, eles anexaram a Geórgia. Eu estava sentada no aeroporto, em New York, e tinha umas moças que precisavam de orientação, e o inglês dela era o mais precário de todas. Então, eu vi a dificuldade delas, eu perguntei se poderia ajudá-las. Elas eram da Geórgia. Mas tinha uma coisa boa, elas eram cristãs. Então, a nossa conversa fluiu, que você sabe como é crente, né? Não fala, faz gesto, se entorta todo, mas comunica. Aí, elas me contaram como que elas saíram da Geórgia, me contaram o que foi que aconteceu, como estava o povo na Geórgia. Umas moças lindas. Eles anexaram a Geórgia, ninguém disse nada. A Rússia encapou a Geórgia, um país lindo. Deixou passar um tempo, foi lá e anexou a Crimeia, fez um zum, zum, zum e calaram a boca. Agora, por último, deixaram para encampar a Ucrânia. Aí a coisa está mais difícil, porque precisa tempo. Mas agora, ninguém mais falou na Ucrânia. Porque tem algo que dá mais ibope, Israel. Quando nós voltarmos a saber sobre a Ucrânia, é bem capaz do Putin já ter feito a festa. Eu não sei. Eu não sei se Gog é esse Putin. Não sei se é ele. Mas o Gog é o presidente da Rússia. Eu não sei se é esse ou se será o próximo. Ele vai fazer a grande coalizão de todas as nações, você vê capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel, de todas aquelas terras das montanhas Urais, ali do norte da Europa. Ele vai juntar tudo desde a Sibéria, porque a Rússia não está bem das pernas, não tem dinheiro.
Ela tem tecnologia, tem conhecimento, mas não tem dinheiro. Ficou humilhada quando perdeu o domínio da União Russa Socialista Soviética. E quer reaver isso tudo. O petróleo da Rússia está nos mares gelados da Sibéria. Eles gastam muito para trazer de lá. E eles vêm pelo Bósforo, que liga o mar de Mármara, ou mar Egeu, ao mar Negro. É muito difícil. Eles precisam de porto no Golfo. O sonho da Rússia é um porto no Golfo. O sonho dos árabes é Jerusalém. Nem no mapa deles tem Israel. Eles vão fazer uma grande colisão. E Gog vai dizer para os árabes: vocês não têm exército, vocês não têm tecnologia, vocês não têm conhecimento, vocês não têm organização, mas vocês têm dinheiro. Nós temos a tecnologia, a organização, o conhecimento, o exército, o poderio bélico. Só não temos dinheiro, podemos fazer uma troca. Vocês nos dão um porto no Oriente, no Golfo, e nós damos Jerusalém para vocês. Pronto. Vai ser fácil. Para eles vai ser fácil. Vão congregar tudo, está escrito, e vão subir para tomar Jerusalém. Como Amaleque achou que era fácil, também, dessa vez, vai ser fácil. Só que quando Deus se levanta, não sobra para ninguém. E eles vão chegar lá. Quando eles chegarem, Deus vai envolver um contra o outro e eles vão se matar entre si. A mesma coisa que aconteceu com Gideão. Israel não vai ter que levantar um dedo. Eles vão se matar todinhos ali. Está escrito Ezequiel 38 e 39. Pode ir no mapa antigo, está aí uma coisa boa para fazer hoje de tarde. E ver onde ficavam todas aquelas nações. Vocês sabiam que todo o poderio bélico da Rússia está dividido em 6 províncias, todas elas sob o domínio de terroristas árabes, ativistas árabes, todas. Então, meus irmãos, está tudo pronto, só precisa começar a acontecer. Agora os ânimos se levantam. A igreja comenta contra o Hamas. Hamas não é uma coisa nova, só o nome. Hamas é Amaleque, que persegue para destruir a criança desde que sai do ventre da mãe. E vai se levantar para destruir a igreja, o remanescente da igreja, antes do arrebatamento. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Que tempo nós estamos vivendo? Últimos tempos, há 20 séculos. Só os que estão em Cristo serão arrebatados. Uma parte da igreja fica, porque Jesus Cristo avisou na parábola das 10 virgens. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, ficarmos atentos, porque o que está acontecendo com Israel é uma lição para nós. É a situação gritando: igreja abre os olhos, igreja vigia, igreja busca, igreja ora, igreja estuda a palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.